Campeonato Brasileiro é na Rádio Bandeirantes. Transmissão de futebol com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Neste sábado, às 16h30, no Estádio Batistão, em Aracaju, a Ponte Preta enfrenta o Confiança, em busca da vitória para permanecer na Série B. E na segunda-feira, o Guarani joga diante do Goiás para se manter na zona de classificação para o acesso. Às 20 horas, no Estádio Brinco de Ouro. Jogos da penúltima rodada do Brasileirão na Rádio Bandeirantes. 88 anos, a primeira emissora de Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2429 da Mega Sena, realizado na noite desta quarta-feira no espaço Loterias Caixa, localizado no terminal rodoviário Tietê, em São Paulo. As dezenas sorteadas foram 11, 37, 53, 55, 56 e 60. A Quina registrou 31 apostas ganhadoras. Cada uma vai pagar R$ 63.435,43. A quadra teve 2.462 apostadores. Cada um vai receber pouco mais de R$ 1.100. De acordo com a estimativa da Caixa, o prêmio acumulado para o próximo sorteio, sábado, dia 20, é de 38 milhões. As apostas para o concurso 2430 podem ser feitas até às 7 da noite do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. O volante com 6 dezenas marcadas custa R$ 4,50. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento: Cimento Montes Claros, o parceiro para toda obra. Júlio Nascimento. Alô Bandeirantes, grande abraço para você sintonizado em AM 1170 em Campinas. Você acompanhando nos aplicativos Band Rádios, YouTube e Facebook, mais uma edição do Nossa Área. Hoje é quinta-feira, 18 de novembro de 2021. Vamos juntos até 12:30, atualizando informações do time do seu coração. E o primeiro destaque nessa quinta-feira é do Guarani, chegando com o repórter Marcos Luiz. Fala aí, Marquinhos. Tudo bem aí, Júlio Nascimento? Tudo Band por aí? Ah, também, tudo Band. Um abraço pra você, pro amigo da Bandeirantes. Tá chovendo, clima gostoso, né? A grama vai ficando tranquila pro jogo da próxima segunda-feira no Estádio Brinco de Ouro. E o torcedor promete fazer a diferença, viu, Júlio? Empurrar o time na decisão contra o Goiás. Trabalhar o emocional, uma das armas do técnico Daniel Paulista para a partida da próxima segunda-feira. E agora o destaque da Ponte Preta com Antônio Lupe. Fala, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia, um abraço para você, para todos que acompanham o Nossa Área. A Ponte Preta treina hoje à tarde, depois viaja para Aracaju. Sábado a Ponte tem jogo importante e decisivo contra o Confiança pela Série B do Campeonato Brasileiro. Oficialmente, a Ponte não divulgou nenhuma informação a respeito dos atletas que saíram machucados na partida contra o Londrina. Fora das 4 linhas, a diretoria acertou com os atletas o valor em carteira, o salário CLT, mas os direitos de imagem de alguns jogadores estão atrasados. A opinião da Nossa Área, Gleger Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes. Um abraço pra você, Gleger. Qual é o seu destaque? Um abraço pra você também, Júlio, pro amigo da Bandeirantes. Destaque vai pro Flamengo, né? Que ontem, numa festa lindíssima no Maracanã, eu assisti o jogo todo. E a torcida, do início até o final, não parou um segundo de gritar. Que festa maravilhosa. E veio com um gol nos acréscimos, né? Premiar toda aquela festa. Olha, Júlio, Flamengo vai forte aí pra final da Libertadores, hein? Parece que readquiriu a confiança.
mesmo com o Bruno Henrique sentindo ali o joelho esquerdo, eu acredito que ele reúne sim condições de estar na final da Taça Libertadores de América. Carlos Henrique, o Bate Pesado, abraço para você, CH, qual é o seu destaque? Oi, Júlio, bom dia a todos. Veja como é que é o futebol. Futebol é um negócio muito engraçado, né? É uma caixa de fazer louco, como diria o CB. Há uma semana, tava todo mundo metendo pau e dizendo que o Flamengo não era o mesmo, que o Renato Gaúcho era isso, era aquilo, e que do outro lado, o Palmeiras, o Portuga é o cara que tem o time na mão. Ontem, depois do jogo, o São Paulo ganhou do Palmeiras 2-0, o Portuga colocou o time B do Palmeiras ou até o time C dentro do campo. A torcida ficou louca da vida. O São Paulo ganhou de 2-0 com bastante correção. E o Flamengo ganhou do Corinthians. Depois do jogo ontem, todo mundo metendo pau no Portuga, dizendo que o Palmeiras não vai suportar essa coisa toda e todo mundo enaltecendo o Flamengo. É realmente uma coisa de fazer louco, Júlio. Nossa área está no ar. Trabalhos técnicos de Leandro Renato e Lucas Pessoa, timaço técnico de Gil Kleber. Produção e apresentação comigo, Júlio Nascimento. As reportagens com Antônio Lupe e Marcos Luiz. Comentários com Glegues Orizim e Carlos Henrique. Comando de esportes de Carlos Batista. E a direção regional é do jornalista Rodrigo Neves. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cimento Montes Claros, o parceiro para toda obra. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro para toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro para toda obra. Montes Claros. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo para sua revisão. Para facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Vamos lá, informações do Guarani aqui na Bandeirantes. Marcos Luiz chegando, atualizando informações do Bugre. E segunda-feira, você já sabe, tem um confronto muito importante para o Guarani pela Série B do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Goiás, Marquinhos. É confronto direto, Júlio? Mais que direto, né? Então diretaço. É jogo de 6 pontos? De 6 pontos, Júlio? Não. Ou se fosse jogo de 6 pontos, aí sim, a gente poderia jogar fora aqui todos os cálculos matemáticos. Não, só fiz isso para te provocar e brincar um pouquinho, Júlio. Um abraço para você também, né, pro amigo da Rádio Bandeirantes. Guarani segue aí trabalhando, o emocional é muito importante, Daniel Paulista sabe disso, tem conversado com alguns jogadores que são chaves no seu esquema. Por exemplo, o Bruno Sábio é um atleta que acabou ajudando e muito a equipe do Guarani, está fazendo o tratamento, a informação que eu tenho é que vai para o jogo, não seria nenhum problema. Os problemas são aqueles conhecidos, Diogo Matheus, Júnior Todinho e Rodrigo Andrade, atletas que com problemas musculares não atuarão nos 2 próximos jogos da equipe do Guarani. Há uma premiação, a gente sabe disso, não temos o valor para o Guarani vencer a equipe do Goiás na próxima segunda-feira e uma mobilização por parte da torcida que promete fazer a diferença e invadir o estádio Brinco de Ouro. 18.179 é o número de ingressos disponibilizados para o torcedor. Na cabeceira do Guarani, tobogã e tobogã inferior, R$40 o preço normal, R$20 a meia entrada, mas com a camisa do Guarani o torcedor vai pagar 20, podendo comprar o seu bilhete pelo meubilhete.com ou nas bilheterias do estádio Brinco de Ouro até às 18 horas. E também, Júlio, na cabeceira norte, que é a cabeceira do visitante, mais as vitalícias, R$80 o preço normal, R$40 a meia entrada. Daniel Paulista também trabalha
na situação de não deixar com que a euforia da torcida pela campanha que o Guarani está fazendo ultrapasse ali os muros do estádio Brinco de Ouro, blindando seus atletas. Por falar em blindagem, a gente não havia solicitado ainda, mas com certeza havia até a expectativa de uma entrevista, mas veio através da assessoria a resposta que o presidente Ricardo Moisés está sofrendo, entre aspas, vários pedidos para entrevistas e de antemão a assessoria já declarou que o presidente Ricardo Moisés não vai falar. Eu, na verdade, só tenho a lamentar, porque é um momento decisivo e seria importante a presença, a palavra do presidente Ricardo Moisés. Júlio. Mas se subir ele fala. Se subir fala presidente, fala Michel Alves, fala técnico, fala todo mundo, merecidamente, né? Subir, o objetivo vai tá lá. O nosso objetivo era subir, subimos. E aí tem que falar todo mundo mesmo, tem que comemorar, vai ser um direito aí, a gente espera por isso também nas próximas rodadas, segunda-feira ou quem sabe no próximo final de semana. Só uma informação muito legal, né, Marquinhos? Muitos torcedores perguntavam nos últimos dias sobre Copa do Brasil. O Guarani vai pra Copa do Brasil, o Guarani vai pra Copa do Brasil, o Guarani vai pra Copa do Brasil. E a gente sempre repetia, né? No final do campeonato a gente vai conseguir falar com precisão se o Guarani vai ou não pra Copa do Brasil. E essa disputa entre Botafogo, Goiás e Coritiba pelo título, eu coloco aqui o Goiás, tá, gente? Porque o Goiás não tem chance de matemática, mas a disputa é entre Botafogo e Coritiba. Essa disputa acabou beneficiando o Guarani, porque neste momento são 11 times que vão à Copa do Brasil via ranking para 10 vagas. Santos, Ceará, Botafogo, Red Bull Bragantino, Goiás, Coritiba, Vitória, Ponte Preta, Paraná, Criciúma e Guarani. Então, como Botafogo ou Coritiba pegam a vaga da Copa do Brasil pelo título da Série B, o Guarani será beneficiado com uma das 10 vagas do ranking. Então, Marquinhos, depois de 2 anos, né, acho que a última participação em 2019, o Guarani confirmado na Copa do Brasil de 2022. Isso, Guarani confirmado, né? Importante. A receita aumentará, sem dúvida nenhuma, para a equipe do Guarani na próxima temporada. O time está confirmado para a Copa do Brasil do ano que vem, Júlio. Tem um torcedor perguntando aqui se o setor tobogã acabou. Como assim o setor tobogã acabou? Aí ele manda uma foto. Não entendi. Valores 20-10 cabeceira, 40-20 vitalícia, tobogã inferior e visitante. Não sei não onde o nosso ouvinte acessou isso aqui não, hein? Também não acessei, porque o que nos foi passado na nota, e tá no site inclusive, né, Júlio? Cabeceira sul, tobogã superior, tobogã inferior, né, R$40 o preço normal, R$20 a meia entrada, 80 e 40 nos outros setores. Não sei, enfim. Mas não acabou não. Pô, como acabou? Pô, último jogo o tobogã tava lotado, o setor tobogã. Não sei se ele tá querendo dizer da nomenclatura tobogã como setor, mas mesmo se for isso, não acabou. Tanto que o Guarani agora adota tobogã e tobogã inferior, né? Aquele setor ali abaixo das cabines. Virou tobogã inferior. Tinha sempre uma dúvida, né? Como ficaria o nome. O Guarani adotou oficialmente como tobogã inferior esse setor, além da cabeceira e das vitalícias. Passando aqui para os torcedores, antes de comentar com o Gleger e com o CH sobre o Guarani que enfrenta o Goiás, Júlio, o maior problema para o Guarani é o CRB que vai pegar o Vitória. Se ganhar, complica o Guarani, que mesmo ganhando do Goiás, vai ter que ganhar do Botafogo para não depender de outro resultado. É o Dedé. O mais importante, eu acho, Dedé, é que o Guarani só depende dele, tá? Só depende dele. E um abraço aí pro Dedé, e só me informando, viu, Júlio, que já foram vendidos de forma antecipada 4.000 ingressos para a decisão da próxima segunda-feira. Isso é muito bom, né? A atmosfera de decisão que vai sendo criada e certamente o Brinco de Ouro lotado na segunda-feira, galera Gazorzinho. Mas tem que estar mesmo, né? Apesar do dia, né? Segunda-feira braba, o horário 8 horas, o horário até tá legal, né? 10 horas da noite acaba o jogo, dá pro pessoal ali até tomar um negocinho depois e ir pra casa tranquilo. Mas assim, tem que encher o campo. Torcedor do Guarani é oportunidade agora, né? E para esse momento decisivo, é uma decisão pro Guarani, precisa contar com o torcedor. Não tenha dúvida, um jogo dessa envergadura, e o Guarani fosse atuar fora de casa, estaria a casa cheia. E eu também não tenho dúvida de que o Brinco, olha, já vendeu 4.000, né? E faltam ainda
Quantos dias pro jogo? Então, é isso mesmo. Tem que encher o Brinco de Ouro, incentivar, jogar junto, empurrar o time, como foi na partida contra o Avaí, né? Na partida contra o Avaí, tinha lá mais de 7 mil torcedores, né? E o Guarani foi e conseguiu um belíssimo resultado. A torcida faz a diferença, não tenha dúvida. A atmosfera do jogo, a adrenalina do jogador, envolve uma série de coisas. E o torcedor estando ali incentivando, gritando, empurrando, ajuda demais e bota pressão também no time adversário, né, Júlio? Então é importante. É importante e com certeza, conhecendo aí o torcedor bugrino, segunda-feira, casa cheia o Brinco de Ouro. O Ronaldo pergunta aqui se tem alguma possibilidade, alguma combinação para o Guarani jogar pelo empate contra o Botafogo. Porque dependendo, o Botafogo pode chegar também jogando pelo empate pelo título. Tem. Essa situação que o ouvinte passou agora do CRB, ser o único adversário do Guarani vencendo e o Guarani vencer o Goiás, o Guarani joga pelo empate contra o Botafogo, porque aí, por ter uma vitória a mais e 8 gols de diferença para o CRB, o empate vai ser suficiente também para confirmar acesso. Essa é uma combinação possível para jogar pelo empate na última rodada. Grande Adriano Gomes, vamos colocar 15 mil na segunda. Final será segunda e vamos molhar o beiço antes e depois do jogo para comemorar. Abraços aí para todos. E aí, CH, o torcedor do Guarani na expectativa, numa ansiedade muito grande para segunda-feira. A grande partida do Guarani nessa Série B será nesse compromisso contra o Goiás. O torcedor está bastante entusiasmado mesmo e tem que ficar entusiasmado. O time empolgou, né? Está empolgando. Todo mundo muito feliz e com razão. Essa possibilidade gigantesca. E a torcida tem que comparecer em peso mesmo. E eu acredito que isso vai acontecer. Em todos os momentos que o time precisou da torcida, ultimamente ela tem comparecido. O time está passando mais confiança para todo mundo, um time seguro, está sendo bem treinado, tem as suas limitações, mas limitações que todos têm no campeonato. Eu tenho certeza que na segunda-feira nós veremos aí com mais de 10 mil espectadores, certeza, Guarani e Goiás. Vai ser um jogão, Júlio. O Júlio Oliveira está dizendo aqui que segunda-feira, 18 mil no Brinco. Obrigado pela mensagem, Júlio Oliveira. Pergunta para o Marquinhos se não tem a possibilidade de bandeiras no jogo contra o Goiás. Obrigado, Márcio. Olha, não, Marquinhos, ainda está em votação, tá? Não tem. Nesse momento não tem. Nesse momento não. Não. Depois de 26 anos tem a possibilidade aí das bandeiras voltarem, né? Os mastros. E o bandeirão, né? Isso, mas ainda não foi liberado, tá? Não. Ainda não foi liberado. Júlio, eu acho que você não vai ler o meu zap. Eu vou ler, mas só vou mudar o termo aqui, viu, Carlos? Ele acha que o Guarani vai morrer na praia. Ok, o torcedor da Ponte tá secando o time. Tá na dele, tá na moral, não tem nenhum problema nisso, não. O abraço aqui pro Rogério, tá perguntando se as bilheterias estão funcionando normalmente ou se é apenas pela internet. Não, estão funcionando. Estão funcionando, boa. Só aparecer lá em horário comercial e tentar adquirir o seu, e adquirir o seu bilhete. Vocês acham que o Guarani vai repetir a escalação? É o Giovanni que está mandando aqui antes dos comentaristas. A sua opinião, Marquinhos, sobre essa possibilidade aí do Guarani repetir a escalação? Eu acho que vai repetir, inclusive com a presença do Bruno Sávio. Bruno Sávio treinando, né? A informação é que aquela contusão que ele teria sofrido no jogo último contra o Avaí, ele foi preservado e não será problema para segunda-feira. E o Bruno Sávio, é um reforço para o Guarani dentro do time que já vinha atuando, né, Glória? Sem dúvida nenhuma, né? Um jogador importantíssimo. No momento, nós estávamos ali, em alguns momentos a gente ficava vendo flash dele. Eu estava fazendo o jogo da Série C, né? A final, eu e Valdemir Gomes. E passava alguns flashes, né, ali para nós do jogo do Guarani contra o Avaí. E no momento da contusão, a gente percebe que o Bruno Sávio estava com uma bandagem, né, o famoso kinésio, Júlio Nascimento, que o jogador coloca ali para dar uma aliviada. Chamamos o quê, Gleger? Kinésio. Chama. Bom. É uma bandagem que coloca, parece uma fita, né, um esparadrapo colorido, e ele estava com aquela bandagem na posterior. E essa bandagem é para tirar um pouco a pressão, né? Às vezes você está com dor muscular ali, você coloca, dá uma aliviada. E aí ele sente, né? Ele bota a mão ali e dá para perceber ali a fita, a bandagem, se protegendo ali de uma eventual contusão. Tomara que ele consiga reunir condições, é um jogo decisivo e não tenha dúvida, viu, Júlio?
Bruno Sávio hoje é um dos jogadores mais importantes aí do time do Guarani. Ô Marquinhos, os ouvintes são algumas perguntas difíceis hoje aqui, viu, Marquinhos? Mas lá, eu acho legal a gente acabar interagindo com o torcedor. Eu gosto, Júlio. Mas hoje o pessoal resolveu, assim, 5 estrelas as perguntas aqui. O Alair Gonçalves pergunta pro Marquinhos. Fala aí, Elião. Se o ingresso do derby pode ser trocado pro jogo de segunda-feira. Não, ainda não. Já respondi. Que ingresso é esse aí de derby? É aquele que o derby foi suspenso na última hora por conta da pandemia, lembra? Ah, tá. Lá em 2020. Isso. O primeiro jogo com portões fechados. Isso, exatamente. Ainda não. Porque houve naquela época uma promessa, lembra, Júlio? De que o ingresso seria trocado por uma partida posterior, mas ainda não. Ah, agora entendi. Pô, Marquinhos é fera, hein? Marquinhos lembra de tudo, cara. Bom, eu li aqui um torcedor Ponte Pretano, né? Falando que tá secando o Guarani. E todo torcedor da Ponte tá mesmo. Só lendo aqui o Daniel, né? Que responde, na mesma brincadeira aí do amigo. Acho que não teremos derby no ano que vem. Porque o Guarani vai subir, ou a Ponte cai aqui, aquela provocação de sempre. Que horas fecha a bilheteria do Guarani? Fui lá e estava tudo fechado. Cláudio. Mas você foi qual horário, Claudião? Manda aí pra gente. A gente te auxilia aí. O Marquinhos vai confirmar o horário de funcionamento também. A informação é que é até às 18. Júlio, será que temos um centroavante ou o Lucão vai voltar na mesmice? É o Cavalcante. Expectativa, né, CH? O Lucão tá com confiança. E agora existe uma expectativa para saber se ele vai manter o futebol apresentado contra o Vila e também contra a equipe do Avaí. Só saberemos no dia do jogo. Mas eu repetiria, se puder, né? Se todo mundo tiver à disposição, a mesma escalação que começou na partida de segunda-feira contra o Avaí. É isso aí, Júlio. Até às 18 horas a bilheteria está liberada. Começou a venda às 11 e vai até às 18. Eu acho que ele foi de manhã. Pode ser. Ele não respondeu aqui, mas porque ele disse assim, eu já fui lá. Então, provavelmente ele foi mais cedo. Mais cedo, e aí a bilheteria não estava funcionando. Então, Claudião, a partir das 11 até as 18 horas, aí você vai conseguir pegar o seu bilhete. Marquinhos, daqui a pouco você volta com mais do Bugre, combinado? E na tela da Band também, Júlio, até já. Agora são 11 horas e 54 minutos. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cimento Montes Claros, o parceiro para toda obra. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Ontem tivemos bola rolando na Série A. América e Atlético Goianiense empataram 0x0. Cuiabá venceu o Internacional por 1x0. O Santos venceu a Chape 2x0. E o Ceará goleou o Fortaleza por 4x0. Juventude venceu o Fluminense por 1x0. O São Paulo venceu o Palmeiras 2x0. E o Flamengo derrotou o Corinthians placar de 1x0. Hoje tem Série A novamente às 9 da noite. Sport contra Bahia. E começa nesta quinta-feira a penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, hein? Sampaio, Correia e Cruzeiro às 9 horas. Sexta-feira tem Brusque e Operário, Vasco, Remo, Vila e Londrina. Sábado, Confiança e Ponte Preta às 4h30, transmissão da Rádio Bandeirantes. Domingo, 4 horas, Brasil de Pelotas e Botafogo, 18h30, Náutico e Avaí. E à noite, Coritiba joga contra o CSA. Segunda-feira, às 18 horas, CRB contra Vitória, às 8 da noite, Guarani e Goiás. E neste momento, estamos acompanhando aqui o julgamento do caso Celcinho. Brusque perdeu 3 pontos por caso confirmado de racismo. Entrou com recurso pela recuperação dos pontos através do pleno do STJD. E o Brusque tenta recuperar esses pontos. Neste momento, o julgamento, estamos acompanhando aqui, inclusive o Celcinho está presente na reunião virtual com a camisa do Observatório Racismo, que é um dos principais movimentos antirracistas envolvendo o futebol. Então, a qualquer momento, teremos uma atualização, se não no nossa área, no Bandeirantes Esportiva, sobre como ficou a situação do julgamento do Brusque. Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Pastilha, disco, fluidos, óleo, filtros, correias, tensores, cabos, velas, embreagens, baterias, faróis, lanternas, retrovisores, para-choques, palhetas, calotas, lâmpadas e muito mais. Avenida Baden-Powell, 860 Nova Europa, Campinas. Pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 988084141.
Tum! Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Quer economizar até 95% na sua conta de energia? Conheça a Nacional Sol Energia Inteligente, uma empresa especialista em energia fotovoltaica com mais de 500 projetos entregues e homologados. Só uma empresa com uma equipe de especialistas e vasta experiência pode oferecer total satisfação aos seus clientes. Assim é a Nacional Sol. Ligue agora para o 0800 494 1026. 0800 494 1026. Nós vamos mostrar para você o tamanho da sua economia. Nacional Sol. Economia, sustentabilidade e boas energias. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade, só tem ela, Corbella. Voltar à escola é muito importante e com segurança é mais importante ainda. O governo de São Paulo sabe disso. Quer ver? 97% dos professores vacinados, 90% dos alunos com uma dose, 99% das escolas reformadas, álcool em gel nas salas, máscara e controle diário de temperatura. A escola tá de volta e mais segura do que nunca. Saiba mais em www.educação.sp.gov.br. Governo do Estado de São Paulo. Trabalho e respeito por você. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Vamos lá, informações da ponte chegando com o Antônio Lupe aqui na Bandeirantes. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando Nossa Área. Que situação, né? A gente acompanhando o julgamento do STJD para saber se o Brusque vai ou não perder os 3 pontos. Inclusive, esse julgamento está sendo passado ao vivo pela TV do Brusque, mas o julgamento ainda não começou. Outros casos estão sendo julgados pelo STJD, mas fica essa expectativa, porque caso o Brusque consiga reverter essa punição e não perder mais os 3 pontos, o Brusque hoje tem 41, ele vai para 44 e passa a Ponte Preta, que tem 43 pontos na tabela de classificação e deixa a situação da Macaca ainda mais desesperadora nas 2 últimas rodadas que restam ao final da Série B do Campeonato Brasileiro. Ô, Lupe. Pois não. Não, até o Glega lembrava aqui em off, né? Pra você ver como são as coisas. O julgamento do Brusque por um caso de racismo marcado para o dia 18 de novembro, que é o Dia Nacional do Combate ao Racismo, né? Então, se esses pontos forem recuperados, fica bem emblemático, né? Será uma situação emblemática e vergonhosa. Agora, se for mantido, é nada mais do que o STJD cumprindo com a palavra que adotaria mais rigor com os casos de racismo dentro dos estádios de futebol. E a gente vai cobrar esse rigor. Hoje, com um time que não é de Campinas, mas se for um time de Campinas, a gente vai falar do mesmo jeito, né? O STJD deu a palavra dele, que tomaria frente desses casos. Então, se o Brusque conseguir recuperar através do recurso, vai ficar muito emblemático justamente pela data, hoje, 18 de novembro, que é o Dia Nacional do Combate ao Racismo, na Semana da Consciência Negra, né? Sábado, dia 20 de novembro. Então, só essa observação aqui, muito bem lembrado pelo Gleger Zorzinho Off. E só mais um detalhe, quando eu tô acompanhando aqui desde as 11h30, que foi quando começou, e o José, deixa eu pegar o nome dele aqui, José Perdiz, que é quem está organizando, acho que está chefiando, né, a mesa do STJD, o plenário, ele disse na abertura de um julgamento histórico.
Não sei se ele deu um spoiler, mas tudo depende também da votação dos outros procuradores do STJD. Estou acompanhando e acredito que no Bandeirantes Esportivo, acho que nem os donos da bola, na tela da Band, a gente vai ter essa resposta, porque são muitos julgamentos. E acredito que o do Brusque vai ficar por último. Então acredito que a resposta decisiva se o Brusque vai ou não recuperar os pontos, só hoje à tarde no Bandeirantes Esportiva. A Ponte tem jogo decisivo sábado, 4h30 da tarde, contra o Confiança, jogo fora de casa. A delegação da Macaca viaja hoje para Aracaju, realiza um treinamento no período da tarde, janta e depois viaja para o Nordeste do Brasil. Jogo importante, jogo decisivo. O Confiança pode entrar em campo rebaixado dependendo dos resultados da rodada, e a Ponte Preta pode entrar em campo na zona do rebaixamento para enfrentar o Confiança. Por isso existe todo um trabalho para o lado emocional, para o lado também técnico e tático, até porque Gilson Kleina não sabe se vai poder repetir a mesma escalação do último jogo. 3 atletas estão aí em observação: o Felipe Albuquerque, lateral direito, Rafael Santos, lateral esquerdo, e o Iago Henrique, volante. Os 3 atletas deixaram o campo no duelo contra o Londrina lesionados. Oficialmente, a Ponte ainda não divulgou nenhuma situação, nenhuma atualização do departamento médico a respeito da situação clínica desses 3 atletas. Quem está fora do jogo é Fábio Sanches. O zagueiro recebeu o 3º cartão amarelo e a tendência é que Thiago Lopes volte ao time titular da Ponte e forme a dupla de zaga com o Ednei. Ednei que vai ser mantido porque o Ryan ainda não está recuperado de um problema no tornozelo. Enquanto o Gilson Kleina quebra a cabeça dentro das 4 linhas, fora de campo, pelo menos isso a diretoria fez, acertou aí o salário CLT dos atletas com referência ao mês de outubro, que era para ter sido pago no 5º dia útil do mês de novembro, e esses salários foram pagos ontem à tarde. Então o valor em carteira, alguns atletas, pelo menos que foi divulgado pela assessoria de imprensa da Ponte Preta há um bom tempo, alguns atletas recebem 100% dos seus salários na carteira, e outros atletas, cerca de 11 de 39 atletas do elenco da Ponte, recebem direito de imagem, que ainda não foram acertados. De 1 a 3, dependendo aí de alguns casos, jogadores que estão com o direito de imagem e que recebem esse benefício ainda estão em atraso com a diretoria da Ponte Preta, que tenta acertar o mais rápido possível, mas eu acredito que para o jogo contra o Confiança, apenas o valor CLT, o valor em carteira que foi pago ontem, será acertado com um grupo de atletas. Na verdade, já foi acertado com um grupo de atletas, inclusive temos não só a confirmação por parte da assessoria, mas também com pessoas que estão no dia a dia do futebol da Ponte Preta. Pelo menos isso, um esforço a mais da diretoria, um plus a mais para que os atletas possam conquistar os 3 pontos e, dependendo aí dos outros resultados, já garantir a Ponte Preta matematicamente na Série B de 2022, Júlio. Pois é, né, Gleger? É uma situação difícil para a Ponte, né? Que se colocou nessa situação, tinha nas mãos aí a permanência na segunda-feira quando venceu Londrina por 1-0, não teve a atitude esperada pelo torcedor no segundo tempo, e agora vai levar aí para essas 2 últimas rodadas a necessidade de fazer pontos. E que sirva de lição, né? Sirva de lição toda essa pressão, tudo que está envolvendo aí esse próximo jogo. É responsabilidade total, né? Os jogadores precisam, nesse momento, é claro e óbvio que a obrigação dos dirigentes tem que ser cumprido. O pessoal precisa dar um jeito aí de acertar com os jogadores. Não dá para negar que dentro de campo eles estão empenhando, se dedicando. Isso foi notório nas últimas partidas, principalmente aí depois naquela arrancada aí que deu, com bons resultados, principalmente jogando em casa. Agora, Júlio, é o momento dos caras resolverem essa situação, essa pendência, mas os jogadores também se fecharem, né, e pensar no torcedor, pensar na história e na tradição desse grande clube, pensar na sua própria carreira, nos seus familiares, né? Porque é sempre uma mancha no currículo, um descenso, uma queda de divisão, né? Ainda mais para um clube gigante como é a Ponte Preta. Então, tomara que eles estejam lá se fechando, tomara que o vestiário esteja mobilizado para resolver rapidamente essa situação da Ponte, e não dá, né? Não dá para deixar pro próximo. Não dá. Tá aí o exemplo.
Poderia ter matado essa situação lá em Londrina, não fez, e agora? Olha a pressão que tá, né? Olha o caldeirão que tá isso aí. Então, jogadores precisam se unir, se fecharem. Depois resolve a situação. Não, vamos tentar resolver até sexta, vamos tentar resolver aí até amanhã, né? Mas na hora do jogo é foco total. É o confiança. É a permanência na Série B. É uma boa vitória. A Ponte precisa da vitória. Então essa mobilização entre os jogadores precisa ter no vestiário. Os mais experientes, passar para os meninos, né? A dificuldade que vai ser, o problema que vai ser se tiver esse descenso, né? A mancha no currículo. Então agora é o momento aí dos líderes. Dos líderes se fecharem. Teve um detalhe importante, né? Nós, inclusive, falávamos ontem, lá nos Donos da Bola, o CH tocou nesse assunto, que o Camilo ele entrou como titular e entrou como capitão, hein? O capitão da Ponte sempre tem sido o Ivan, né? E aí o Camilo vem para um jogo e ele vem com a tarjeta de capitão. Seria um jeito aí do Camilo, que é um cara que tem os caras ali, um cara mais experiente, respeitado, tá tentando segurar alguma coisa aí dentro do campo? Não sei. Essa é a interrogação, a gente não tem nenhuma informação. Mas é uma coisa a se pensar. Porque vem o cara que há muito tempo não jogava, você entrando em pedaço de jogo, de repente aparece como titular e a tarjeta de capitão. Eu digo a tarjeta de capitão porque é uma responsabilidade muito grande, né? De um jogador com o nome que tem, né? E tendo um que tem sido capitão todo o jogo em campo, que é o caso do Ivan, que é um dos líderes também. Então, não sei o que pretende o Gilson com isso, mas o que vale é o seguinte, é que a Ponte precisa vencer e os 11 que entrarem, aqueles outros 5, ou 4 ou 3, quanto o Gilson pôr a campo como suplentes, que a Ponte possa vencer o jogo. É mobilização total dos jogadores. Não deixem para o último jogo. Se deixar, vai ter problema. Inclusive aqui o nosso ouvinte tá mandando aqui, é o Glauco. A Ponte foi prejudicada pra caramba contra o Vila Nova e não aconteceu nada. Olha aí, se a Ponte tivesse ganho aquele jogo, estaria numa situação melhor. O Alex Goiás manda aqui, o Brusque tem que perder os pontos, porque quem proferiu a ofensa fazia parte da diretoria. Torcedor é o mesmo crime, mas caberia multa ou perda de mando. Exatamente, é o que tá no regulamento. E o nosso ouvinte, Wilson de Márzio, manda aqui... problemas com liminares. Não entendi, Wilson. Não entendi a sua mensagem. Bom, CH, sabadão, a Ponte decide o futuro, né? Dentro e fora do campo, né? Bom dizer isso. Como o Kleina, será que tá lidando com isso? A gente vem debatendo, né? Que nesse momento a Ponte precisa separar o extracampo do campo, porque são duas decisões diferentes, mas extremamente importantes na vida do clube essa semana. Eu não sei se esse pagamento da CLT resolve o problema não, e vou explicar. Eu não sei o que foi prometido pelo presidente Tiãozinho aos jogadores. Se foi só isso, ou parte disso, tá tudo bem. Agora, se eu sou o presidente, a bola me ensinou, o futebol me ensinou o seguinte: não deixa faltar um copo de água gelado. Não deixa faltar. Ah, mas os caras são mercenários, Carlos Henrique? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou falando, paga os caras, o campeonato vai terminar semana que vem. Como é que você vai resolver um problema financeiro? Eu sei da dificuldade, tá, gente? Ninguém precisa me lembrar. Pandemia, aquela conversa, aquela ladainha de sempre. Eu sei de todas as dificuldades. O campeonato termina semana que vem. E o jogo é sábado. Você não pode deixar pendência, cara. Não pode deixar. O seu time vai ter que correr contra um time desesperado, que lá não falta grana, por incrível que pareça, o Confiança hoje é mais saudável financeiramente que a Ponte. Essa é a situação do nosso futebol brasileiro. Essa é a realidade. Não deixa faltar nem um copo d'água. Você vai para um jogo decisivo pagando só parte dos salários para os caras? Você é maluco, eu não faria isso de jeito nenhum. Se vira de ponta cabeça. Não leva pendência. Porque vai sempre alguém falar, mas sabe como é que é?
Eu estou muito preocupado com o jogo de sábado. Muito. Eu não sei o que foi tratado. Se foi tratado isso, o problema está parcialmente resolvido. Mas eu, se fosse dirigente, eu não ficaria na mão de atleta de futebol, não. Eu pagaria de algum jeito tudo o que deve para efetivamente ir na garganta dos caras e dizer o seguinte: aqui é a Ponte Preta, meu irmão, vai ter que correr 110%. Porque se não correr no sábado, não ganha do Confiança. Se jogar esse mimimi que jogou contra o Londrina, perde o jogo pro Confiança. Eu não estou falando nem de estratégia, eu não estou falando de nada. Estou falando de desempenho. Então, eu não sei não. Eu acho que, vamos ver. Vamos colher mais informações até sábado, mas Júlio, eu estou muito preocupado com essa situação. Pois é, aqui os nossos ouvintes participando. No Majestoso, a Ponte vai conseguir a vitória na última rodada, mas precisa vencer esse jogo contra o Confiança para não criar um clima de tensão. Obrigado pela mensagem. O Fábio, a Ponte antecipou verbas. Se tem alguma informação em relação a isso. E tem aqui também o Ronaldo Selmi. Já acertaram o pagamento, senão vamos ter problemas. Os jogadores não correm sem dinheiro. Tá mandando aqui o Ronaldo. Alguma informação, Lupe, de se a Ponte antecipou verba, algo do tipo, para conseguir realizar esse pagamento? Olha, Júlio, eu não tenho essa informação se foi feito algum adiantamento de cota. Mas alguns detalhes a gente precisa ficar atento. Eu não tenho de cabeça aqui o Estatuto da Ponte Preta e se isso está previsto no Estatuto, mas é o último ano de mandato do Sebastião Arcanjo. Então eu não sei se ele tem aí a possibilidade de adiantar praticamente toda a cota dos campeonatos do ano que vem, até porque ele não vai ser o presidente. Confesso que fico com essa dúvida. E em relação ao pagamento que o ouvinte falou, só o valor CLT, o valor em carteira foi acertado ontem à tarde. Olá, Júlio, seria interessante sabermos quem são os jogadores da Ponte que recebem por direito de imagem para acompanhar o rendimento dele nos próximos jogos. A Ponte não vai divulgar isso e é muito difícil investigar, né? É muito difícil o jornalista investigar porque teria que conversar jogador por jogador. Aí você entra na privacidade do cara, né? Você não, como que... Ô, Gleger, você recebe pelo CLT ou pelo direito de imagem? É constrangedor isso. Quanto você ganha? É constrangedor constrangedor demais. Então, assim, é muito difícil saber. E a Ponte, claro, por privacidade dos próprios atletas, ela não revela. Ela revelou aí, numa nota, Lupe, me ajuda aí, que dos 39 jogadores... 11 recebem via direito de imagem, isso, né? Isso. 11 recebem direito de imagem de um total de 39 jogadores do atual elenco. Pois é, então assim, a gente tem o número, mas não tem detalhadamente quem são esses jogadores. E acho até que fere um pouco da ética jornalística tentar descobrir isso. O Zusa, a Ponte tem 9% de risco de queda. Tá dizendo que o terror sobre a Ponte está exagerado. O Zusa aqui tá mandando a mensagem dele. Valeu, Zusa, obrigado pela mensagem. O Londrina era de 2%, né? Pois é, cara. Não dá pra ficar acreditando que é exagerado e a Ponte não fazia parte dela, né? Vai ter que buscar resultados aí. Eu acho que a vitória no sábado já garante a Ponte matematicamente ao término da rodada na Série B. E aí joga mais tranquila na última rodada contra o Coritiba em casa. Bom, Lupi, daqui a pouco você volta com mais informações da Ponte, combinado? Combinado, e acompanhando o julgamento do Brusque aqui no STJD, se o time de Santa Catarina vai ou não continuar sem os 3 pontos por conta da injúria racial que foi cometida por um dirigente contra o Celcinho. Maravilha, agora são 12h15. E atenção para este recado. Vai reformar? Escolheu o parceiro para não errar. Usou no dia a dia? É só alegria. Então chama o Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda a obra. São mais de 50 anos de tradição e pronto para conquistar novas parcerias. E as antigas, é claro, sempre se renovam. O cimento ideal para sua construção. Secagem rápida, alto rendimento, alto desempenho para acabamento em concreto
e argamassa e rapidez na execução. Pode ser utilizado em concretos estruturais e convencionais, argamassas, artefatos de concreto e na maioria das aplicações usuais, como vigas, lajes, chapiscos e revestimentos. O cimento Montes Claros Ultraforte está ao lado dos profissionais, garantindo resistência, durabilidade e bom rendimento em qualquer etapa da obra. Afinal, todo mundo precisa de um grande parceiro por perto. É parceria que se fala? Então chama o cimento Montes Claros Ultraforte. Qualidade superior e alta resistência para você se consagrar. Precisou? Chama o parceiro. Cimento Montes Claros Ultraforte, o seu parceiro para toda obra. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes, Bandeirantes, Bandeirantes. Rádio Educadora de Campinas, Futebol Bandeirantes. Passou direto pro planeta. Rádio Bandeirantes Campinas. BRC9. 88 anos, registrando a história. Novembro, mês de aniversário da Rádio Bandeirantes Campinas. Juntos nessa homenagem. Óticas Renove. Descontos especiais no mês de novembro. Lojas em Sumaré e Hortolândia. Renovando a visão de uma cidade. Iga Atacado. Muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Ivizum Logistics, serviços de excelência de comércio exterior. Reduza os custos de suas operações. Saiba mais acessando ivizum.com. Spell Elevadores, qualidade e segurança acima de tudo. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. Lareto Zeu, importadora de vinhos italianos. Portfólio com vários rótulos inéditos no Brasil, além de clássicos. Confira no site laretozeu.com.br. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Acessórios 3 Vias, peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessórios3vias.com.br. WhatsApp 97403-277. Cervejaria Campinas, uma cervejaria artesanal reconhecida no Brasil e no mundo. Siga nas redes sociais @Cervejaria Campinas. Visite o site cervejariacampinas.com.br. Pastéis Irra, os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome: Pastéis Irra, o melhor pastel. Ótica Fábrica dos Óculos, armações de marca própria a R$ 49,00. Só vende barato quem fabrica. Pensou em energia solar? Pensou Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Coners, o seu aplicativo de mobilidade que oferece economia e segurança. Edu Pinheiro. E os nossos técnicos, hein? Os nossos operadores. O homem que fica na mesa modulando os botões, conduzindo o apresentador, colocando o comercial nos intervalos e nas transmissões de futebol, uma atenção redobrada. E a técnica externa também. É outro detalhe. José Carlos Rodrigues nos conta do seu tempo de rádio educadora. O departamento técnico da Educadora AM nos finais, dos anos 60 e 70, tinha como chefe o Toninho de Almeida e nos transmissores o Antônio Mendes Sansana. E as jornadas esportivas aconteciam, além das transmissões nos estádios, com linha telefônica local e estadual, e quando era fora do estádio envolvia também a Embratel. Era um trabalho sacrificado, difícil mesmo. E nos estúdios não tinha uma central técnica separada. Era só mesmo a mesa de som, sem os recursos atuais. Eram 2 operadores que ficavam ali, sempre eu, ou o Leonildo de Souza e o Luiz Carlos de Oliveira, Maurício de Almeida. E o equipamento também era precário, E quando tinha 2 jogos, muitas vezes os jogos aconteciam nos mesmos horários, nós tínhamos que editar os gols, por isso utilizávamos às vezes 3 gravadores,
E operadores ali tinham que ter muita habilidade, né? Era aquele sacrifício mesmo. E tudo tinha que sair a contento, né? Porque o ouvinte acompanhava ali bem, né? Estava sempre ligado ali e não percebia como é que funcionava a coisa externa. Isto foi nos finais dos anos 70 e 70, né? Quando Campinas era a capital do futebol, né? Com as campanhas de Ponte em 77 e Guarani em 78. E a Rádio Educadora ficava na Francisco Glicério 957. E depois ela acabou, os estúdios acabaram sendo mudados ali, toda com mais recurso na General Osório, com a Glicério ali, em frente ao Largo do Rosário, né? E assim foi durante todo esse período aí. E eu fico muito feliz em ter feito parte da equipe técnica da rádio nessa época, e assim foi durante todos esses anos, né? E a gente fica feliz de saber que durante os 88 anos da Bandeirantes, né, antiga Educadora AM, a gente fez parte, e hoje a emissora continua aí fazendo também, né, parte da história de Campinas. Beleza? Obrigado, José Carlos Rodrigues. E a todos os nossos técnicos, a nossa gratidão. Novembro, aniversário da Rádio Bandeirantes, 88 anos. A primeira emissora de Campinas. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria. Só R$ 49,00. Qualidade e bom preço é na Fábrica dos Óculos. Conheça a nova loja na Avenida Dr. Campos Sales, 786, no centro de Campinas. E mais 17 lojas na região. Siga no Instagram e Facebook, @fábrica.óculos. Fábrica dos Óculos. Só vende barato quem fabrica. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Iga Atacado, muito mais para a sua economia. Produtos no atacado e no varejo. Ofertas sensacionais todos os dias. Cerveja Heineken 350ml, 3,79. Refrigerante Itubaína 2 litros, 4,69. Refrigerante Coca-Cola 310ml, 2,9. Água de coco quadrado 200ml, 1,29. Ofertas válidas até segunda-feira, dia 22 de novembro. Pague com cartões alimentação. Confira em iga.com.br. Acessórios Três Vias. Linha completa em peças e acessórios para caminhões, picapes e vans. Mais de 15 mil itens em estoque. Exclusivo representante da marca VDO para Campinas e região. Serviços de cronotacógrafos, ar-condicionado, elétrica, manutenção e personalização. Preços imbatíveis. Acessórios3vias.com.br. A sua loja online. Pagamento seguro. Entrega expressa para todo o Brasil. Chame no zap 97403-2077. Quer cerveja de qualidade? Conheça a Cervejaria Campinas. São muitos prêmios conquistados nos concursos cervejeiros mais importantes do mundo. Cerveja artesanal Campinas. Você precisa experimentar. São muitos estilos que surpreendem o paladar e diversas opções para presentear nesse final de ano, entre kits com cerveja e copos especiais. Acesse a loja virtual, entregas para todo o Brasil e saiba mais. cervejariacampinas.com.br. Cervejaria Campinas. Lojas no Taquaral e no Swiss Park. Quer fazer uma avaliação nos seus elevadores? Chame a equipe da Spell Elevadores para uma verificação sem compromisso e sem custo. Relatório de vistoria com todas as informações sobre a situação de seus elevadores. Certeza que irão apreciar a qualidade dos serviços, além de conhecer nossos preços e condições compatíveis com o mercado. Spell Elevadores, qualidade e segurança acima de tudo. Em novembro, aniversário de 35 anos. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199.
Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante. Fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso não, viu? Peça pastel pelo nome. Pastel Irra. Tradicional pastel de Campinas desde 1977, produzindo os melhores pastéis. Carne, queijo, palmito e uma enorme variedade de sabores com recheio farto e bem temperado. Presente nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel. Ivzoom Logistics, serviços de excelência de comércio exterior. A empresa conta com a colaboração de especialistas aduaneiros com mais de 35 anos de experiência. Com sede em Campinas, possui mais de 1.000 pontos de atendimento localizados em regiões estratégicas em todo o mundo. Receba o contato personalizado de um especialista e estruture a sua logística. Para saber mais, acesse ivzoom.com ou ligue 19 3728 8700. Lareto Zeu, importadora de vinhos italianos. Conheça um portfólio com grande variedade, rótulos inéditos no Brasil, tinto, branco e rosé, além dos diversos clássicos: Brunello, Barolo, Chianti, Montepulciano, Nero de Troia e Primitivo. E também azeite genuinamente italiano da região da Úmbria, produzido pela centenária indústria da família Copini, além de pastas, molhos e tomate pelado. Aproveite e antecipe as compras para o final do ano. Acesse laretozeu.com.br. Sabia que você pode reduzir a sua conta de energia em até 95%? Com a Nacional Sol Energia Inteligente você pode. Através da energia fotovoltaica, placas solares captam a luz do sol e transformam em energia limpa, sustentável e de graça. Envie sua conta de energia agora para o WhatsApp 19 3929 8287. 19 3929 8287. Vamos mostrar para você o tamanho da sua economia. Nacional Sol. Economia, sustentabilidade, boas energias. Fazer seu óculos no mês de novembro ficou bem mais fácil, com os descontos especiais de fim de ano das Óticas Renove. Profissionais treinados para atender você com o melhor preço do mercado. A Renove trabalha com lentes e armações de qualidade. Atendimento seguro com todos os protocolos sanitários. Óticas Renove, em Sumaré e Hortolândia. Vá conhecer a mais nova loja, na Avenida Francisco de Assis 317, em Hortolândia. Óticas Renove, renovando a visão de uma cidade. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Júlio Nascimento. Vamos com os destaques finais aqui dentro do Nossa Área. Começamos com Guarani, o destaque final, Marcos Luiz. Júlio, só lembrando que as bilheterias do Estádio Brinco de Ouro estarão abertas até às 18 horas para o torcedor comprar o seu ingresso. A partida é decisiva. Guarani e Goiás, segunda-feira, às 8 da noite, no Estádio Brinco de Ouro. 18.179. O número de ingressos disponibilizados para a torcida do Guarani. 40 e 20. Nos setores do tobogã inferior e também cabeceira sul. Com a camisa do Guarani, o torcedor paga 20. Nos outros setores, 80 inteira e R$40 a meia entrada. E agora o destaque final da Ponte Preta, Antônio Lupi. Bom, Júlio, o julgamento do Brusque iniciou neste momento no STJD para saber se o time catarinense vai continuar sem os 3 pontos que perdeu por conta de um dirigente ter ofendido o meia Celcinho da equipe do Londrina. Estamos aguardando e vamos trazer todos os detalhes na programação esportiva da Rádio Bandeirantes. A Ponte treina hoje à tarde e depois viaja para Aracaju. Sábado tem compromisso importante contra o Confiança. Rodrigão retorna após cumprir suspensão pelo 3º cartão amarelo. Fábio Sanches está fora porque recebeu o 3º cartão contra o Londrina. Maravilha, vamos encerrando aqui a edição nacional, a edição regional do Nossa Área, porque a edição nacional vem aí na sequência com Elia Júnior e toda a equipe da Bandeirantes. Eu volto às 5 horas no comando do Bandeirantes Esportivo. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 5.